Olá, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando aqui como você deve publicar um livro na Acal Comics. Tem ajuda aqui no FAQ, você pode estar entrando, tem mais ou menos passo a passo, mas eu vou estar ensinando aqui em vídeo como se deve. Eu vou também estar publicando lá no Instagram a respeito disso, né? Esse vídeo eu vou focar para ser um pouco mais curto, para apresentar aqui sobre a imagem de capa. É um problema muito recente que a maioria tem, porque você não faz o upload, né, direto da imagem do seu celular. Você precisa ter o link dessa imagem, da URL. Então, o que que acontece? Você geralmente vai usar um dos serviços, né, de banco de imagem que oferece esse link. Tem o IMGBB, tem esse também, Ingur. Qualquer coisa você pode até pesquisar no ChatGPT, que ele vai também ter outros que é utilizado. No telefone, sem ser pelo site, eu encontrei só um aplicativo que é o Imagem BB, IMGBB. O que que acontece? Quando você vai lá, e ele vai ter um link, que é aqui, ó. Porque lá no site, o link ele tem que terminar dessa seguinte forma. Peraí. Acho que aqui não tá aparecendo. Você copia o link, ele vai ter que aparecer no final da URL .png. Que às vezes, se você colocar em outro servidor, vai aparecer apenas o... sem ser esse .png. Geralmente aparece, por exemplo, eu vou entrar lá no site, vou mostrar, passo a passo o livro, né? Você vai entrar aqui no... Peraí, Você vai entrar no painel do autor. Você vai criar um novo livro, nova obra. E aqui você vai colocar o título da sua obra, sinopse curta. Essa parte aqui da sinopse curta, ela é muito importante, por quê? Porque geralmente é algo que vai aparecer, cada livro ele tem uma URL separada. Ou seja, o Google ele vai entender como se fosse um livro separado. A maior parte dos outros sites, eles deixam, você pode reparar que tem tipo o ID, eles nunca colocam o nome do livro, eles colocam tipo um código numérico, ID. Tinha isso no meu site, só que eu tirei por quê? Porque aí o Google ele consegue entender. Futuramente, ele vai indexando e quando for fazendo pesquisa, ele vai aparecer os livros, entendeu? Então, vai aparecer o título e essa sinopse curta ela é muito importante porque ela vai praticamente falar um pouco a respeito, né? Até boot de IA vai conseguir ler essa parte dessa sinopse curta, por isso que ela é até 200 caracteres. A sinopse estendida, ela serve mais para você explicar ali para o leitor, né, a respeito do que é seu livro. E aqui vem aqui a capa, o URL. Temos até um exemplo, né, HTTPS, ou o site onde ela está hospedada, essa imagem. E aí vai estar o nome da imagem, né, com ali o ponto JPEG ou o PNG, né, que ele vai aceitar. Então você hospedou lá, vem bem aqui, salva, vai ficar dessa maneira. Não vai aparecer aqui, só aparece quando cria a nova história, né?
Aqui você vai escolher, tem 40 gêneros, você vai escolher qual história que é. Vamos colocar Isekai. Você pode escolher até 5 gêneros. Se você quiser escolher menos, não tem problema, né? Mas se você considerar, o meu vai ter dungeon, vai ter romance, né? E aqui nas tag, ela serve mais ela para orientar, ela não tem peso no algoritmo. Ela serve porque o leitor, ele vai abrir o site, ele vai ver a capa, vai ver o título. Essa sinopse curta ela é muito importante, então você tem que fazer, porque geralmente ele vai ler ela, ele já vai entender do que é a sua história. Então tem que ser como se fosse um CTA, uma chamada para ele, olha, meu livro fala sobre isso, você deve ler por causa disso, né? Então ela vai resumir a história, tipo, vamos criar aqui uma obra sobre é, meu mafioso, tá, romance. Aí aqui você vai colocar aqui, Carla conheceu um homem misterioso, é, no qual quer casar com ela, blá blá blá. Ela até é tipo um resumo da sua obra. Descobre que ele é um mafioso. Aí você pode colocar assim, agora, alguma coisa, tem 200 caracteres. Aqui você vai explicar um pouco melhor. Às vezes você pode até colocar um prólogo. Aqui ele pega acho que até 1.500 caracteres de limite. E as tags ela é muito importante porque aqui vamos, por exemplo, tem romance. A pessoa, mas ela quer um romance dark, então você vai colocar aqui dark. É um romance ou então coloca a tag romance dark. Por exemplo, aqui você vai usar, você pode colocar até 20 tags, né? Essas tags eu não quis colocar no algoritmo para não ficar evitar abusos, né? Mas ela serve para você falar para o autor, olha, tá na categoria de romance e dentro do livro você vai encontrar romance dark. Se alguém estiver procurando, quero romance dark e tal, e ver sua obra e ele bater o olho, ele vai ver, vai ter BL, vai ter GL, vai ter fanfic, apesar que já tem aqui também, né? Mas aí você pode especificar, tem aqui também no gênero fanfics, deixa eu ver se eu acho. Tem Seal, você pode dar uma olhada, fanfic. Mas aí você pode especificar aqui que eu vi muito Sazu, Naru, por exemplo. Então a pessoa ela vai olhar, ela vai ver, então tem esses conteúdo, né? E aqui aqui é uma parte muito importante que, por exemplo, que você deve olhar a categoria, pô, tem violência explícita, né? Mas é livro, você pode colocar 18 mais, que aí, mesmo que tiver um ou dois capítulos, é importante colocar, porque ele vai direcionar o capítulo, o seu livro inteiro, por inteiro, né? E aí te dá uma liberdade. Teve um autor que perguntou para mim sobre se censurava palavras. Não, não tem censura de palavras, né? Mas tem ali, pode olhar aqui, termos importantes de ler, que tem sobre. Tem algumas coisas lá que você pode receber penalidades caso você coloque, né? Ainda mais problemas de crime ou incitação a ódio, que seja confundido, que saia do ramo de fictício para interpretação realista, né? E por mais que possa ser 18 mais, não pode colocar imagens, né, adultas, eróticas, explícitas nas capas ou dentro do livro. Praticamente também isso dá uma penalidade. Então você vai publicar sua obra, já vai estar arrumado, né? E aí ele já vai aparecer aqui. Informações, meu mafioso,
Tem essa parte aqui também, nos capítulos. Capítulo, temporada. Então você vai criar. E aqui você também tem suas métricas. Você pode olhar quantos leitores total, leitores nos últimos 7 dias, visualizações total, favoritos, avaliações, comentários, taxa de retenção. Essa vai ser uma parte muito importante que ela vai servir mais para. Ela vai ter um peso no algoritmo. Para royalties, quando ele tiver, ela vai estar liberado, porque taxa de retenção, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar os views, que a maioria das plataformas ela só mostra views, só que no meu ele marca também como leitura. Leitura, então ele vai pegar a quantidade de views, vai somar com vai fazer um cálculo com a leitura e ele vai tirar uma porcentagem. Então, por exemplo, se tiver 100 views, mas somente 20 pessoas fizeram leitura, foi marcado como leitura, então é 20%. Então sua taxa de retenção seria 20%, né? É uma métrica boa. Então você vai saber olhando aqui, depois eu vou melhorar um pouquinho melhor essa parte para estar nos capítulos, para a pessoa ela ver onde está tendo um abandono, né? Onde teve maior engajamento, que aí a pessoa ela consegue ver, pô, meus leitores eles estão lendo realmente aqui, né? Porque não, os views ele é muito importante, só que no meu ele é mais importante a leitura. Então, aquelas promoção que eu vejo muita gente fazendo, de pagar boot, pagar essas coisas só para visualizar, vai acabar não sendo importante, pode acabar reduzindo o seu peso dentro da plataforma, porque a leitura ela vai ser e a taxa de retenção mais importante no futuro, né? Eu já estou trabalhando nessas partes do algoritmo e aqui você vai colocar novos capítulos. Capítulo 1, né? Coloca o título e tal. Tal. Sinopse também. Ela é opcional, mas você pode. Essa sinopse ela é do capítulo. Tipo, Carla, uma garota, estava na cafeteria quando de repente apareceu um misterioso. A pessoa ela vai olhar e vai entender ali mais ou menos o que vai tratar desse capítulo. Se você quiser colocar, se você não quiser colocar, não tem problema. Você pode colocar novamente. Se você tiver para esse capítulo uma nova URL, no momento ela não está ativa, né? Essa URL ela não está ativa mostrando as imagens do capítulo, porque aí fica tipo uma light novel. Mas futuramente eu já vou estar colocando. Isso daí foi um erro que eu esqueci de estar revisando e colocar. Mas eu vou, nas próximas atualizações, eu vou estar ativando. Então, se tiver imagem já colocada, vai estar funcionando do mesmo jeito, né? Você não vai precisar alterar nada, só vai mostrar, porque não está mostrando no momento. Criou o conteúdo e você pode estar publicando capítulo, né? Tem um limite de palavras, né? Caracteres, por exemplo, vai sair 100 caracteres no máximo. Tem um negócio aqui também que eu senti que eu vou ter que colocar que é o rascunho. Agora, até no momento não tem essa parte de rascunho, então ele acaba sendo perdido. Mas eu vou estar atualizando. É que a plataforma está bem no início. Então, se você voltar para o seu painel do autor, você vai ver que o livro já foi e a imagem já foi carregada, né? Que foi escolhido. Eu vou estar excluindo. Então, espero que eu tenha ajudado, né? E boas publicações aí. E eu vou estar trazendo umas novas, por exemplo, sobre esse evento, explicando acho que no próximo vídeo. Tem alguns autores já entraram através dessa publicação aqui. Tá carregando. Ah, se você não colocar o URL, não tem problema. Vai acontecer igual desse autor aqui, ó. Que colocou, fica só a palavra, né? Sem imagem, né? Fica só a primeira letra lá do nome que ele colocou. Então, se você não colocar a imagem, não tem problema. Você pode colocar depois. Muita gente não vai colocar igual teve desse autor, teve esse outro aqui também, que não colocaram imagem. Então, fica mais ou menos dessa maneira. Acaba não mostrando a imagem. No futuro eu vou colocar a imagem, só que vai demorar
eu acredito que vai ser daqui 2 anos, porque quando eu for colocar a imagem, ele vai estar com um banco de imagens, né, que é diferente. Para quem mexe com programação, entende um pouco. Quando colocar, eu já vai estar praticamente perto de colocar HQ aqui dentro da plataforma. Esse autor já tem 61 capítulos. Não sei se é do mesmo. Então, ele vai estar praticamente. Vai ter só web novels aqui, ele vai também ter mangá, né, em quadrinhos. Então, por isso que agora, no momento, eu não vou estar investindo, mas vocês podem usar isso. Eu achei uns 4 bancos de imagem, né? Eu uso o IMG BB, né? Tem outros bancos também, tem de imagem. E você pode estar usando. Não é muito complicado, fica na sua jurisdição, né? Fica no seu. A imagem fica no seu, na sua conta, né? E, e é isso. Muito obrigado aí por ter acompanhado aí, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.